Quem lhes fala aqui, professor Marcelo Sampaio, e hoje nós vamos dar início à correção dos nossos simulados. É isso, vamos aqui fazer o simulado do que vai ser no dia do teu concurso. E você tem acesso a esse simulado pela nossa plataforma e também tem acesso à correção dessas questões. Para que, além de você poder praticar com essas questões, você também vem até aqui ao vídeo para conseguir acompanhar a correção de cada questão e o modo de fazer de cada uma delas. Vamos começar então esse nosso trabalho, o primeiro simulado da ESA. Seja muito bem-vindo, questão de número 1 já está na sua tela. Vamos começar por interpretação textual. Geralmente, as provas de concurso, elas começam a prova de língua portuguesa, a parte de língua portuguesa, pela parte de interpretação textual. Vamos efetuar a leitura do texto? Vem comigo, olha só. Guarani, a língua proibida. Até meados do século XVIII, falar português não era o suficiente para se comunicar no Brasil. Na colônia, predominava ainda a chamada língua geral. Baseada originariamente no tupi, ela passou por modificação ao longo dos contatos entre índios e europeus, até tornar-se a linguagem característica da sociedade colonial. A língua geral era, portanto, falada não apenas pelos índios, mas também por amplas camadas da população. Em algumas regiões da colônia, como em São Paulo e na Amazônia, ela era utilizada pela maioria dos habitantes, a ponto de exigir que as autoridades portuguesas enviadas a esses lugares se valessem de intérpretes para se comunicar. Por tudo isso, na metade do século XVIII, a coroa portuguesa criou uma série de leis para transformar os índios em súditos iguais aos demais colonos. Com as mudanças, pretendia-se eliminar as diferenças culturais características dos grupos indígenas, fazendo deles pessoas civilizadas. Vamos para a segunda parte do texto. O principal mentor desta política foi Sebastião José de Carvalho e Melo, conhecido mais tarde como Marquês de Pombal. A coroa pretendia impor o uso do idioma português entre as populações nativas da América, porque Pombal entendia que as línguas indígenas reforçavam os costumes tribais que ele pretendia extinguir. Na sua visão, o uso da língua portuguesa ajudaria a erradicar esses costumes, aumentando a sujeição dessas populações indígenas ao rei e à coroa. Esse texto aqui, ele fala, né? Você o encontra na Revista de História da Biblioteca Nacional. É um texto de 2005 e é feito aqui, é trazido com algumas adaptações. Então vamos efetuar a leitura novamente, mas dessa vez eu vou destacando alguns pontos para vocês da nossa interpretação. Vamos lá. Então, ó, o texto está situado aqui, está falando de meados do século XVIII. Falar português não era suficiente, ou seja, não bastava falar português. Vamos entender agora por quê. Por que isso? Porque ainda predominava o que a gente chama de língua geral, que era baseada no tupi-guarani, que é uma língua nativa, né, deste solo brasileiro. Ela passou por modificações ao longo dos contatos entre índios e europeus. Então, galera, o que era, segundo o nosso texto aqui, essa língua geral? Era uma chamada língua de contato, que foi a amálgama. Que isso, Marcelo? Fala direito comigo. É a junção, galera. É a fusão, tá? Entre a língua indígena, né? Ali o Tupi-Guarani. Existem várias, mas o Tupi-Guarani era uma das mais conhecidas e mais faladas neste nosso solo brasileiro. E a junção deste Tupi-Guarani, destas línguas indígenas, a língua do português europeu, nos deu essa mistura, né? Que foi chamada de língua geral. Bom,
até tornar-se a linguagem característica da sociedade colonial. Então, enquanto o Brasil ainda fora a colônia de Portugal, o que predominava até meados do século XVIII era essa língua geral, que era essa fusão entre o tupi, entre as línguas nativas do Brasil e o português da Europa, o português de Portugal. Bom, a língua geral era, portanto, não falada apenas pelos índios, mas também por amplas camadas da população. Por quê? Porque era uma mistureba da língua indígena com outras linguagens, outras formas de comunicação e virou uma chamada língua geral. Em algumas regiões da colônia, como São Paulo na Amazônia, ela era utilizada pela maioria dos habitantes. Então, para você ver, ó, Amazonas, né, lá em cima no mapa, São Paulo aqui no sudeste, embaixo do mapa, e mesmo assim, elas eram duas regiões em que essa língua geral ela era bastante presente, muito falada por todo mundo, não só pelos indígenas. A ponto de exigir que as autoridades portuguesas enviadas a esses lugares se valessem de intérpretes para se comunicar. Ou seja, se os portugueses, né, que eram aqueles que não que descobriram o Brasil, mas aqueles que começaram a explorar o terreno e o território brasileiro e trazer, né, as tecnologias, as embarcações, a trazer saneamento, a trazer uma série de revoluções para a nossa sociedade que na época dos indígenas realmente não era ainda uma terra explorada, tá? Mas o que acontece, galera? Aqui o texto deixa bem claro que quando até mesmo os portugueses iam para São Paulo ou iam para a região da Amazônia, eles tinham que levar intérpretes, pessoas que pudessem interpretar e dizer a eles, né, o que estava sendo dito por aquelas pessoas que ali moravam. Por quê? Porque eles não conseguiam compreender, pois só tinham conhecimento do português europeu, do português de Portugal. Olha só, por tudo isso, na segunda metade do século XVIII, reafirmando o tempo em que o texto se passa, né, até meados ali do século XVIII, a coroa portuguesa criou uma série de leis para transformar os índios em súditos iguais aos demais colonos. Então os colonos ali, quem trabalhava ali na colonização, né, no processo exploratório imposto pelos portugueses, eles eram súditos da coroa portuguesa, súditos do rei. E eles resolveram que os índios, olha que loucura, os índios que eram nativos dessa terra, que nasceram aqui, eles também tinham que ser súditos ao rei. Eles tinham que se subordinar ao cara que chegou aqui, né, com a tecnologia, chegou aqui com as embarcações e disse, ó, agora você vai ter que trabalhar para mim, agora você vai ter que se ajoelhar e me reconhecer como majestade, como seu rei. Olha que loucura, gente. Com as mudanças, pretendia-se eliminar as diferenças culturais características dos grupos indígenas, fazendo deles pessoas civilizadas. O que acontece? Os portugueses acreditavam que se você tirasse o idioma dos indígenas, eles seriam de mais fácil manipulação. Eles iriam perder esses costumes que são chamados como costumes primitivos, ou costumes que eram vistos na época como costumes de seres menos evoluídos, tá? E eles achavam que tirando a língua dos indígenas e dando a língua da Europa, né, eles iam ser mais facilmente manipulados, e realmente foram dois grandes pontos de manipulação dos portugueses em relação aos indígenas, que foi o ataque à língua, né, o Tupi-Guarani, as outras várias línguas indígenas, e obrigando a todos a falarem a língua portuguesa de Portugal, e também a questão religiosa, pois aqui no Brasil os indígenas tinham várias crenças espiritualistas, né, místicas, mágicas, né, e que foram substituídas pelo cristianismo, pelo catolicismo trazido pelos portugueses lá da Europa, tá? Continuando o texto, o principal mentor dessa política foi um cara conhecido na história do Brasil, tá? José de Carvalho e Melo, que é mais conhecido como Marquês de Pombal, né? Depois ele vai ter até um evento ali na história do Brasil em que ele vai expulsar os jesuítas, que eram os padres da Companhia de Jesus, que estavam catequizando os índios. Ele vai expulsar os jesuítas do Brasil. A coroa pretendia impor o uso do idioma português entre as populações nativas da América, porque Pombal entendia que as línguas indígenas reforçavam os costumes tribais, que ele pretendia extinguir, né? Mais uma vez reforçando o que eu já falei, se você tira a religião e a língua
de um indivíduo, ele fica com o quê? Ele perde a sua identidade cultural. Então ele é facilmente mais manipulado, mais maleável para fazer aquilo que a coroa portuguesa, que a majestade, que o rei quisesse. Na sua visão, o uso da língua portuguesa ajudaria a erradicar esses costumes. Erradicar significa extinguir, né? Acabar com isso. Erradicar esses costumes aumentando a sujeição das populações indígenas ao rei e à coroa. Por quê? Agora você tem que falar português. Né? E eu falo português, eu sou o rei, eu sou, faço parte do reinado de Portugal, né? do processo do Brasil colônia, então você tem que aprender a minha língua, você tem que ser submisso a mim, certo? Então rolava muito isso aí. Vamos para as duas questões de interpretação de texto que eu preparei para você, a fim de que nós entendamos, depois de termos entendido o texto, apliquemos isso às questões. Olha só, questão de número 1. De acordo com o texto, a língua predominante no Brasil na primeira metade do século XVIII era o tupi. Mentira, gente. Olha, vamos de novo ao texto e vamos voltar a esta informação. Olha só, até meados do século XVIII, falar português não era o suficiente. Na colônia, o que predominava? A língua geral, que era baseada no tupi, mas não era o tupi-guarani. Então a letra A, por isso, não poderia ser o nosso gabarito aqui na questão de número 1. Vamos ver a letra B de bola. Português, aprendido com os colonizadores. Ainda não era o português. O português foi depois da determinação do Marquês de Pombal. Mas isso demorou um tempo. Até meados do século XVIII era a chamada língua geral, que era a fusão entre o português de Portugal e entre as línguas nativas e entre as línguas como o tupi-guarani e várias outras línguas daqui, línguas indígenas. Então ainda não era o português até esta situação temporal, né? Até meados ali do século XVIII. Língua dos intérpretes enviados pela coroa. Nada a ver, gente. Os intérpretes, eles eram enviados a lugares como a Amazônia e São Paulo, em que se falava muito a língua geral. E os portugueses não conseguiam entender plenamente. Tá? Então eles levavam pessoas que pudessem traduzir e interpretar aquilo que estava sendo dito. Gabarito, meus amigos, letra D de dado, olha só, língua de contato, a chamada língua geral. Vamos voltar ao texto, ó. É isso aqui que está sendo dito. Predominava ainda a chamada língua geral. Né? Ela passou modificações ao longo dos contatos entre os índios e europeus. Tá? Exatamente isso que está lá na nossa letra D de dado. Gabarito da 1, delta. E a E, língua que os colonizadores ensinavam aos índios. Essa língua seria a língua portuguesa. Então a E seria a mesma coisa que a B. E a gente viu que até meados do século XVIII ainda não era o português. Era a língua de contato, era a língua geral que consistia na fusão, na junção das línguas indígenas com o português de Portugal. Perfeito? Gabarito, meus amigos da 1, letra D de dado, 1 delta. Vamos para a próxima questão, ó, também de interpretação de texto, que agora passa pela sua tela. Vamos lá! De acordo com o texto, a imposição do uso da língua portuguesa às populações indígenas baseava-se no entendimento de que os índios, ao assimilar o português, deixariam seus hábitos. Já achamos o gabarito. Gabarito letra A. Está perfeita essa letra A. Marcelo, mas em qual momento do texto que isso é dito? Voltemos. Na sua visão, o uso da língua portuguesa ajudaria a acabar com esses costumes, né? E aqui também, ó, a coroa pretendia impor o uso do idioma português, porque Pombal entendia que as línguas indígenas reforçavam os costumes tribais, e ele pretendia acabar com esses costumes dos indígenas e acreditava que era mais fácil fazer isso tomando a língua deles e dando-lhes uma língua nova a ser aprendida. Então, gabarito da 2, letra A. Os índios, ao assimilar o português, deixariam os seus hábitos, que eram vistos como hábitos tribais, né? Hábitos primitivos. Os índios aprenderiam facilmente a língua portuguesa e os costumes do povo, né? Tanto não foi, gente, tanto não foi facilmente que
foi um processo, né? O Marquês de Pombal determinou essa questão, mas em nenhum momento do texto diz que esse aprendizado da língua portuguesa, ele aconteceria de maneira tranquila, de maneira rápida, de maneira fácil. Isso seria uma extrapolação ao texto, pois em nenhum momento essa informação é aqui veiculada. Então a B está fora de nossas possibilidades também. Letra C. Os índios não precisavam de seus idiomas nativos para se comunicar. Óbvio que precisavam. Foi um crime cometido pelos portugueses, que queriam sujeitar os indígenas às suas imposições e acharam que conseguiriam enfraquecer o lado dos indígenas fazendo isso, tirando sua língua e dando-lhes uma nova língua para ser aprendida. Letra D. As línguas dos índios não tinham os mesmos recursos que a língua portuguesa. Gente, a D é sem noção. A D está dizendo que a língua portuguesa era melhor que o tupi, que ela se comunicava melhor do que as línguas indígenas, e em nenhum momento do texto isso foi veiculado. Não há uma língua melhor que a outra, não há uma língua mais eficaz que a outra. A questão deles era totalmente política, né? Eles queriam que não mais se falasse a linguagem que se nascia falando aqui no Brasil, que era a linguagem indígena, que era o tupi-guarani, e eles queriam que falasse a língua deles. Afinal, eles se sentiam os donos dessa terra, né? A ponto de tornar os indígenas, que são os verdadeiros donos, em escravos, em súditos, tá? Então era uma questão de controle, e não uma questão de que era fácil, ou de que era melhor, era pior. A língua usada pelos colonizadores era melhor para a comunicação. Novamente o equívoco, né? Dizendo que o português era melhor do que o tupi por algum motivo. Ah, Marcelo, mas eu acho isso. Você fala tupi? Você conhece tupi? Não, né? Então não tem como afirmar também que uma é melhor que a outra. E o texto não vai para esse lado, tá? Gabarito, meus amigos, letra A. 2, letra A. Vamos para a próxima questão. Questão de número 3. Olha o que ela diz. Todas as palavras foram formadas por composição, exceto, vamos ver. Letra A, para-raios, meus amigos. O que é composição? É quando eu pego um radical, já pronto, e ponho do lado de outro radical que já está pronto também. E aí eu tenho dois tipos, tenho mais tipos, mas eu tenho dois tipos que são básicos, tá? Quando eu boto um do lado do outro e nenhuma das palavras perde letra, perde som, é porque ninguém perde nada. Então todo mundo fica numa posição justa. É uma justa posição quando eu coloco uma do lado da outra e ninguém perde nada. Agora, quando eu uno dois radicais, duas palavras, e eu tenho perda de letra, perda de som, eu tenho o que a gente chama de aglutinação. Beleza? Ele quer, não importa se é justaposição, não importa se é aglutinação, ele quer alternativa em que não tenha composição de jeito nenhum. Nem por justaposição, nem por aglutinação. Vejamos. Para-raios, o para do verbo parar, ele é um radical, perceba, eu consigo usar o para, não só quando eu tenho para-raios ou paraquedas, eu consigo usar o para sozinho numa frase. Ela não para de falar. Sinal de que o para é um radical, ele é uma palavra dotada de significado. E aí eu pego o para e junto, coloco lado a lado a palavra raios, eu tenho o quê? Eu tenho o quê? Eu tenho o quê? Ninguém perde nada. Então eu tenho uma posição justa para os dois. Eu tenho uma justa posição. Legal? Planalto, eu tenho plano mais alto. Assim que eu uno os dois, eu vejo que o O é perdido. O O sai daqui. Se eu agrupo, junto e perde-se letra, perde-se som, nós temos uma aglutinação. Fato é que, na letra A, nós não temos composição? Sim, as duas são feitas por composição, sendo que a primeira é por justaposição e a segunda é por aglutinação. Ele quer a alternativa que não há composição. Não pode ser a letra A. Letra B de bola, supermercado. E aí muita gente aqui vai achar que é composição. Cuidado, não é. Queridos, esse super não é radical. Como não, Marcelo? Entenda, o super ele consegue ser usado sozinho numa frase? Ah, consegue, Marcelo. Aquele meu amigo, ele é super. Cara, isso é gíria. Isso é português informal, coloquial e popular, tá? O super, em via de regra, ele só pode ser usado quando possui uma palavra depois dele. Como super-homem,
né, como super-herói ou como supermercado. Ele sempre vai ter que ter alguém depois dele. Então ele é uma forma presa. Diferentemente do para, que a gente viu lá na letra A, que pode ser usado sozinho numa frase, provando que o para é radical. Mas esse super, se ele sempre tem que estar antes de palavras, é porque ele é um prefixo. E lembra, o prefixo muda o sentido do radical. O que é mercado? Local onde vou fazer compras. Supermercado é um local onde vou fazer compras grande, enorme, espaçoso. Então, queridos, o radical aqui é apenas mercado, tudo bem? Esse super é um prefixo, é uma forma presa, é uma forma que sempre precede radicais, sempre precede palavras. Então, na letra B, supermercado, nós temos derivação prefixal e não composição. Contra-argumento é a próxima. Quem é o radical? Argumento. O contra está mudando o significado do radical. Argumento é aquilo que eu coloco, que eu ponho, que eu exponho para te convencer sobre alguma coisa. E aí você me dará o seu contra-argumento para dizer por que não concorda comigo e por que não faz aquilo que eu propus a você. Esse contra, ele modifica o significado de argumento. De novo, o contra, ele não possui significado só ele, sozinho. Ele possui significado dentro de um contexto, tudo bem. Mas só ele, sozinho, ele não pode ser usado, por exemplo. Tá? Então o contra novamente é uma forma presa. Ele não é radical. Ele é aquela forma que sempre precede o radical. Ele vai ser um prefixo. E novamente, meus amigos, a gente vai ter uma derivação prefixal. E ele quer o exceto, alternativa em que não há composição. Gabarito, meus amigos, letra B, porque na letra B não temos composição, temos derivações prefixais. Super e contra não são radicais, são na verdade prefixos. Gabarito da 3, letra B de bola. Bravo! Letra C, maioridade. Maior, que é um adjetivo. Idade, que é outro radical, mas que é um substantivo. Idade maior, ou seja, acima de 18 anos. Idade maior. Coloquei um do lado do outro. O maior pode ser usado sozinho. Maior escola, maior estádio. Idade também. Idade baixa, idade alta, beleza? Então juntei os dois, botei um do lado do outro. Dois radicais, ninguém perdeu nada. Se ninguém perde, é uma posição justa para os dois. É uma justa posição. Pernilongo, meus amigos, consiste na junção entre perna mais longa. E aí, quando há essa junção, perceba que há retirada do A de perna. Se há retirada, se eu juntei e alguém teve que sair, nós temos um processo de aglutinação. Mas não importa, seja a justaposição, seja a aglutinação, não é uma composição? Ele quer o que não seja composição. Na letra C, as duas são composições. Letra D, guarda, do verbo guardar, e rede, substantivo. Conta, do verbo contar, e gota, substantivo. Eu tenho aqui guarda com seu significado, rede com seu significado. Mas quando eu boto uma do lado da outra, eu somo dois radicais e ninguém perde nada. É uma posição justa, é uma justa posição. E conta-gotas, eu tenho o verbo contar, que significa quantificar, mensurar, numerar. E eu tenho o substantivo gota. Eu boto um do lado do outro, ninguém perde nada. É uma posição justa, é uma justa posição também. Então a D não pode ser o gabarito porque ele quer o exceto. Ele quer aquela que não seja de jeito nenhum, nem composição por justaposição, nem composição por aglutinação. E para fechar, aguardente é a junção de água mais ardente. E quando eu uno esses dois radicais, eu percebo que há a retirada do A. Não ficam dois A's. Água ardente. Um deles sai. Se eu junto e alguém sai, alguém é perdido, eu tenho uma aglutinação e não uma justaposição. Na última palavra, madrepérola, eu junto radical madre com radical pérola e eu crio um terceiro significado.
Esse é o conceito de composição. É você juntar dois radicais, pelo menos, que tenham cada um o seu significado e formar um terceiro sentido a partir daquela junção. Madre pérola, peguei madre, botei do lado de pérola e não perdi nada. Temos uma posição justa, uma justa posição. Não pode também ser a letra E, gabarito da 3, letra B de bola, meus amigos. Letra B, bravo! Vamos à próxima. Questão número 4 na tela para você. Vamos juntos, hein? Vamos juntos. 4, leia. Eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor. Gente, essa aqui é uma obra, é um trecho da obra, tá? Das memórias póstumas de Brás Cubas, tá? E essas memórias póstumas, elas vão falar o quê? Tá? Ela é publicada depois que ele morre, tá? Uma obra de Machado de Assis, só que ela vai ser publicada depois que ele já morreu. Ou seja, o que ele está querendo dizer com essa frase? Eu não sou um autor que já morreu, autor defunto. Como muitos são, né? Autores que a gente lê e fala, até o próprio Machado de Assis, que é o autor aqui, ele é um autor defunto, porque é um autor que já morreu. Mas como é uma memória póstuma, e detalhe, o livro só foi publicado depois que o autor morreu. Então, ele quer fazer esse joguete de palavras, dizendo que eu não sou propriamente um autor que já morreu, ou seja, um autor defunto, e sim um defunto autor. Por quê? Ele quis dizer que ele é um morto que escreve. Por que, Marcelo? Como assim um morto que escreve? Que parada é essa? Zumbi? The Walking Dead? Não. Foi publicado depois da sua morte. Então ninguém tinha lido ainda. Só foram ler depois de ele já ter morrido. Então ele acaba sendo defunto, uma pessoa já morta, mas que ainda pratica a ação de escrever, pois as pessoas ainda veem as ideias dele veiculadas no papel. Então esse joguete de palavras foi pelo contexto. Eu tive de te explicar o contexto a fim de que você entendesse. Voltemos. Eu não sou propriamente um autor defunto, ou seja, um autor que escreve. O principal de autor defunto é autor, substantivo. E defunto seria a característica desse autor. Um autor não é qualquer, é um autor que já foi, já morreu, já foi embora. Então defunto seria um adjetivo. Quando ele inverte essa posição e diz que ele é um defunto autor, querendo dizer que ele é um morto que ainda escreve, defunto é que passa a ter o protagonismo, que passa a ser o principal da frase. Então defunto passa a ser o meu substantivo e autor não é um defunto qualquer, é um defunto que continua escrevendo. Autor passa a ser o meu adjetivo. E vamos agora analisar as assertivas. No primeiro caso, autor é um substantivo, verdade. E defunto é adjetivo, muito bom. A número 1 está correta. Número 2, no segundo caso, defunto é substantivo, perfeito. E autor é adjetivo, muito bom. Número 2 também correta. E a 3, em ambos os casos tem-se um substantivo composto. Mentira, gente. Substantivo composto é quando duas palavras formam um substantivo. Tipo paraquedas. O paraquedas. Paraquedas tem dois radicais, o para e o quedas. Beleza? Isso é um substantivo composto. Substantivo que possui dois ou mais radicais, tá? Por meio de uma junção. Agora, ali a gente tem um substantivo e um adjetivo. São classes gramaticais diferentes e não correspondem à mesma classe gramatical. Percebeu? Então não é um substantivo composto. Não é uma composição por justaposição por aglutinação. Cada um tem a sua classe. Primeiro, autor é substantivo, autor defunto, e defunto é adjetivo. Depois, defunto autor, defunto é substantivo e autor é adjetivo. Cada um no seu quadrado, cada um com a sua classe. Não é uma composição, não é um substantivo composto. Portanto, gabarito letra A. 1 e 2 são as alternativas corretas. Beleza, meu querido aluno, minha querida aluna? E eu vou agora para a saideira deste bloco, tá? Só deste bloco. A saideira deste bloco é a questão de número 5, que agora você acompanha comigo. Assinale a opção em que se empregam adjetivos. Vamos ver. Então, é feriado. Marcelo, feriado é adjetivo? Como é que você faz para tirar essa dúvida? Toda vez que você tiver na dúvida entre adjetivo e substantivo, você recorre a isso, ó. Primeiro coloca ao lado da palavra pessoa. Se fizer sentido, é porque aquela palavra é um adjetivo. Se não fizer,
você coloca após os artigos o e a. Se der certo, é porque se trata de um substantivo. Vamos ver. Como é que fica melhor, galera? Pessoa feriado ou o feriado? O feriado. Imagino que você tenha respondido. Isso porque feriado é um substantivo. Raciocina o escriturário. Esse ozinho aqui, gente, é o que a gente conheceu como artigo, elemento substantivador. Então, escriturário vai ser o meu substantivo. Eu tenho adjetivos na letra A? Negativo. Elimino das minhas possibilidades. Letra B de bola. É, não é, e o dia se passou na dureza. E aí você poderia achar que dia é adjetivo, mas não é, pois antes tem o artigo e ele é substantivo. Só que dureza, meus amigos, também não é adjetivo. Como é que fica melhor? Pessoa dureza? Não, pessoa dura. Dura, né? A pessoa tá sem dinheiro, pessoa dura. Aí o dura seria um adjetivo. Ou uma pessoa meio grosseira, sabe? Que fala as coisas meio de maneira muito austera. É uma pessoa dura. Aí seria um adjetivo. Agora, nesse caso, dureza não é pessoa dureza, é a dureza. E se eu consigo encaixar um artigo antes, na verdade na B tem um artigo, é sinal de que essa palavra na verdade é um substantivo. Tudo bem? Letra B não pode ser o nosso gabarito. Vamos a C. Nossas repartições, as repartições, substantivo, atingiram tal grau, o grau, substantivo, de dinamismo, o dinamismo, substantivo, e fragor, o fragor, substantivo também, beleza? Tudo bem, meus amigos? Tranquilo? Bom, então aí, até agora não achamos o que ele está pedindo. O que a questão quer, hein, Marcelo? A questão está pedindo um adjetivo. Ainda não achamos isso. Marcelo, mas peraí, o que é fragor, hein? É um ruído, gente, é um estrondo, sabe? É um barulho de alguma coisa que está quebrando, isso que é fragor, tá? Então, o fragor que veio da cozinha, ou seja, o barulho, o estrondo que veio da cozinha. C não pode ser o nosso gabarito. Letra D. Para que os restantes... Olha, cuidado. Restantes, dependendo do contexto, até pode vir a ser adjetivo. Por exemplo, os pães restantes em cima da mesa, aí restante estaria qualificando pães. Aí seria um adjetivo. Mas aqui na letra D, os restantes, esse os é artigo, elemento substantivador, restantes é substantivo, na verdade. Na clama, esse A é artigo, clama é substantivo, um bocadinho, o um é artigo indefinido, e bocadinho também, consequentemente, vai ser o meu substantivo. Então, só nos resta como gabarito a letra E. 5 letra E, porém, gostaria de lhe explicar o motivo pelo qual. Vamos lá! Para afastar os servidores. Servidores tem artigo na frente. Então, o sinal de que servidores é um substantivo. Menos diligentes. Menos diligentes. Marcelo, o que é diligente, hein? Diligente é alguém rápido, ligeiro, esperto, eficaz, cuidadoso, né? Tem diligência, tem atividade, uma pessoa proficiente, um funcionário bom. Então, eles queriam afastar os funcionários, os servidores, que não eram tão ativos, menos produtivos, né? Acho que seria o melhor sinônimo. Então, diligente está qualificando os servidores. Vai ser o meu adjetivo. E os mais futebolísticos, os servidores futebolísticos. Futebolísticos também está como um adjetivo. Só vamos achar adjetivo na letra E. Gabarito da 5, letra E. Tranquilo? Beleza? Olha, você sabe que há mais questões neste simulado, mas logo logo eu volto para corrigir junto com você e trazer a vocês a correção do nosso primeiro simulado ESA. Valeu? Tamo junto, até a próxima. Valeu!